condição de cálculo, né? Quando que vale a pena usar? Bom, foi uma dúvida aí que caiu recentemente. A condição de cálculo de ClickSense, ela vale a pena usar quando você precisa exibir uma determinada informação, ou então quando o seu dash está muito pesado e o nível de detalhamento que você quer mostrar na tabela não são todos os dados disponíveis que você tem aí no seu banco, tá? Então, por exemplo, vou vir aqui em complementos, a gente tem a condição de cálculo. Eu tenho esse meu gráfico aqui, que tem todos os meses aqui do ano, e nessa situação, por exemplo, vou vir aqui em manipulação de dados, nessa condição de cálculo, eu só quero que ele exiba o cálculo para mim se o ano for selecionado, tá? Então a gente pode estar colocando várias condições aqui, tudo bem? Eu vou colocar aqui a condição do campo ano. Somente se o getSelectedCount do ano, né, ele for maior do que 0. Ok? Aí essa condição aqui vai me retornar verdadeiro. Bom, tem um ano selecionado aqui. Se eu não tiver um ano selecionado, ó, o gráfico ele não resolve para mim o cálculo, tá bom? Isso aqui fica mais rápido também, principalmente se você tiver alguma tela, às vezes, de detalhado, tá? Às vezes você tem aqui alguma tela de tabela, e na hora que o usuário entra, a tela fica pensando, e no final não calcula nada. Se a intenção do gráfico for mostrar valores somente quando você tiver uma determinada seleção, aqui por exemplo a seleção de ano, tá? Então vale a pena você deixar essa condição de cálculo aí para que a abertura do gráfico fique mais rápido, né? E fique mais amigável aí para a pessoa mexer, tá bom? Nesse caso aqui eu coloquei quando o ano estiver selecionado, né? Mas se eu selecionar 2 anos ou se eu selecionar todos os anos, ó, observe que o gráfico ele também exibe da mesma forma. Se a condição for somente quando um ano esteja selecionado, então você vai e ajusta a sua condição aqui, ó. Somente quando for igual a 1. Se eu selecionar mais de 1, não mostra o gráfico para mim, porque é uma visão que não é interessante, ou não vai ficar rápido, ou não foi o acordado com o cliente, tá? Só quando 1 tiver selecionado. Se tiver mais de 1, né? Se tiver mais de 1 selecionado, ou nenhum, aí não mostra o gráfico para mim, tá bom? Se não, pode exibir o gráfico, tá certo? Então, quando você tem uma tabela de detalhado e precisa aumentar a velocidade de abertura do seu painel, condição de cálculo é uma boa opção, tá bom? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês, desejo muito sucesso, a gente continua se falando lá na sala de alunos e até o próximo vídeo. Valeu!